Uma ótima noite para você que está ligadinho conosco aqui em mais um Resenha da Bola, edição desta quarta-feira, dia de muito futebol. E olha, uma quarta-feira muitíssimo importante. Para você que é torcedor do Corinthians, prepare o seu coração, porque daqui a pouco, às 9h30, tem mais um jogo decisivo para o Timão. E é na Arena, é no principal palco da torcida corintiana. O adversário é o mesmo da semana passada, é o Guarani do Paraguai, e o Corinthians tem o desafio de vencer diante do seu torcedor para não passar vexame de novo na Copa Libertadores da América. Mais do que um jogo, mais do que simplesmente a Libertadores, é o ano praticamente do Corinthians que está em jogo. E já já a gente vai dizer exatamente por quê. O Inter ontem jogou em casa também, cumpriu seu papel e vai seguir firme e forte na competição. Daqui a pouco vamos mostrar os gols do Internacional. Também hoje nós vamos falar muito da Ponte Preta, que amanhã joga sua sorte na Copa do Brasil, lá no interior do Rio Grande do Sul, diante do Novo Hamburgo. E claro, vamos destacar o Guarani, que segue a sua preparação no Campeonato Paulista, visando o jogo do próximo sábado, diante do Novo Horizontino, no Brinco de Ouro. E hoje é dia de festa para você, torcedor do Guarani. Você não sabe o motivo? Daqui a pouco você vai saber. Fique ligadinho aí no nosso Resenha da Bola, hoje mais uma vez na companhia do nosso comentarista Alex Oliveira. Olá, Alex, tudo bem? Tudo bem, Maurício, boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui com você e fazer parte dessa resenha gostosa. Vamos discutir aqui vários pontos da nossa rodada, dos nossos clubes. Mais uma vez é um prazer estar com você. Perfeito, meus amigos. E olha, você continua interagindo, participando conosco do Resenha da Bola pelos nossos sites. No canal8.tv.br você nos assiste ao vivo, sempre das 7 às 8 da noite, a exemplo do Canal 8. E no nosso site, o resenhadabola.com.br, você também acompanha a nossa programação, você acompanha a qualquer tempo, qualquer hora do dia, 24 horas. Os nossos programas estão lá à sua inteira disposição. Você também acompanha nas redes sociais do Resenha da Bola, Facebook, Instagram, pelos nossos aplicativos. Esta é a equipe Classe A de Esportes, batendo bola com você diariamente. E você não perde por esperar as novidades que vêm por aí. Bem, mas como eu disse logo na abertura, vamos falar do Corinthians. Daqui a pouco, 9h30 da noite, o Timão entra em campo na Arena de Itaquera para enfrentar o Guarani do Paraguai. É uma missão complicada? É uma missão complicada. O Corinthians se deu mal fora de casa. Poupou titulares no jogo de domingo diante da Internacional de Limeira, acabou sendo derrotado no Campeonato Paulista e agora hoje é força total. É tudo ou nada. O Guarani vem aqui para jogar por um empate, o Guarani joga com uma tranquilidade muito maior, lógico que vai ter quase que toda a torcida contrária. Nós vamos acompanhar a entrevista coletiva do Candídio, que é uma das principais expectativas técnicas que o Corinthians tem, uma das principais contratações do Alvinegro de Parque São Jorge para esta temporada, e também a sua experiência internacional vai contar bastante na partida de daqui a pouco. Vamos ouvir o que o craque falou. Como é para o jogador profissional e para um time que está sendo construído, transformando uma ideia de jogo, já ter uma partida tão decisiva e eliminatória em 2 meses ou menos do que isso de uma temporada, assim? Como é que você enxerga esse jogo de quarta-feira tão decisivo com tão pouco tempo para a construção de um time? Boa tarde. Sí, agora não tem nada aqui. Importante, a entrevista está rolando lá, preciso saber quando termina. É porque aqui sumiu tudo agora. Jugando el semestre en un partido y somos conscientes de que tenemos que ir a darle vuelta rápido. Va a ser un compromiso difícil, pero creo que estamos preparados para afrontarlo. Pelo que você viu do Guarani no jogo de ida, eles fizeram o gol, tiveram uma outra oportunidade, uma bola na trave, uma chance no final, mas o Corinthians também criou muitas oportunidades como visitante. Isso é uma mostra de que o jogo dessa quarta-feira vai ter espaço, mesmo se o Guarani se defender, se fechar, ainda é possível ter espaço e construir essa remontada? Sí, seguro que
ellos en su casa se replegaron bastante, se encerraron bien, pero nosotros creo que generamos opciones para traernos mínimo un empate, pero bueno, ya eso quedó atrás, ya estamos pensando en lo que es mañana. Tenemos que ser muy inteligentes, tener paciencia, creo que no podemos desesperarnos, pero sí ponerle ritmo al juego, que creo que va a ser fundamental para darle vuelta. Cantígio aqui do seu lado, tudo bem? Queria que você falasse do desafio que o Corinthians vai ter de furar o bloqueio do Guarani, que lá no Paraguai, de fato parecia uma muralha amarela ali, que foi difícil do Corinthians conseguir transpor essa muralha. Como é que vocês, avaliando o jogo da última quarta-feira, o que vocês podem fazer de diferente para conseguir o resultado no jogo de amanhã? Sí, como tú dices, ellos se amontonaban todos, se cerraban bien y era difícil, pero creo que aquí con nuestra gente, con buen fútbol, abriendo creo que las bandas bastantes para poder generar espacios, va a ser algo importante para nosotros. Tenemos que, como dije anteriormente, no desesperarnos, porque eso nos podría generar opciones a ellos, y si nosotros nos volvemos locos, de pronto vamos a crear espacios para ellos, que es lo que quieren, y nada, nosotros tenemos que pensar bien en lo que vamos a hacer y ser muy precavidos e inteligentes. Que você já conheceu o Pedrinho? Sí, lo vi en el preolímpico en Colombia. Mas pessoalmente ainda não, né? Se ele jogar, por exemplo, se ele entrar como titular na partida de amanhã, tem algum problema de entrosamento, ou você já conhece as características dele? Sí, ya lo vi jugar con la selección en estos partidos. Siempre veía los de Colombia y los de Brasil, y ya ustedes conocen todo lo que le brinda al equipo. Esperemos que si está nos pueda ayudar mucho, y si no, el que esté en la posición puede hacer un gran juego. Aí, portanto, o Cantígio, volantão da equipe do Corinthians, mas é um homem que aparece no ataque com muita versatilidade, com muita força, com muita garra, falando da sua expectativa para esse jogo de logo mais. Alex, é o que eu disse, o Corinthians perdeu lá por 1-0, agora tem a responsabilidade de pelo menos devolver o mesmo placar para decidir nos pênaltis, ou então ganhar por uma contagem maior, não depender de nada e avançar no campeonato. Pois é, Maurício, o Corinthians ele precisa fazer a sua lição de casa hoje, né? Precisa reverter esse placar. Libertadores, todos nós sabemos que é um campeonato diferente, por mais que esteja numa fase ainda, uma pré-fase, né? Mas é um jogo muito difícil, é um campeonato muito difícil. É um time que vem aqui para buscar o resultado também, o time do Guarani. Então eu acredito que vai ser uma pedreira hoje o Corinthians, diante da sua torcida, diante do seu estádio. Esperamos realmente que o Corinthians faça o seu dever de casa e consiga essa vitória para conseguir aí a permanência na Libertadores. E o que me chama a atenção é que o Thiago Nunes, na entrevista coletiva depois do jogo diante da Internacional, que o Corinthians perdeu lá na Arena também no último domingo, questionado por colegas de imprensa, ele disse o seguinte: olha, estou acostumado a reverter resultados. O ano passado, pelo Atlético Paranaense, ele passou várias vezes por essa situação na Copa Sul-Americana, na própria Copa do Brasil. Quando perdeu o primeiro jogo, foi lá e reverteu no segundo. Então ele se diz totalmente escolado. Só que a pressão no Corinthians é bem diferente do Atlético Paranaense, não é? Com certeza. Eu acho que a Libertadores ela tem esse clima, né? E é importante também essa experiência do Thiago, porque a gente viu, principalmente nos jogos, né, do Flamengo ano passado na Libertadores, várias situações como essa, de ter que reverter o placar, né? E com o Corinthians agora, já nessa primeira etapa, ele já vai ter essa missão de ter que devolver esse placar, ou ganhar para um placar mais elástico, e garantir a sua permanência na competição. É importante essa experiência, é importante essa vivência que o Thiago já teve, né, no clube, no Atlético Paranaense, por exemplo. E esperamos que realmente isso se concretize, né, Maurício? Mas
Eu acredito ainda que o Corinthians, com a força da sua torcida, com a força do seu elenco, vai conseguir reverter esse placar. E é aquela história, né? Essa é só a chamada pré-Libertadores, é a primeira fase. O Corinthians tem que passar pelo Guarani, passar por esse primeiro desafio para aí sim ir para a fase de grupos, que é a fase mais importante, onde as outras equipes brasileiras, casos do Palmeiras, do São Paulo, do próprio Santos, já estão classificadas. O Inter se classificou ontem, o Flamengo já está, porque é campeão da temporada passada, e o Corinthians está brigando para chegar nessa fase, que é a mais importante sim, aí da Libertadores, né? Ou seja, a briga para o Corinthians já começou difícil. É verdade, não existe fase mais difícil ou mais fácil, né? O campeonato da Libertadores, num todo, ele é muito difícil. Haja visto aí essa dificuldade, essa barreira que o Corinthians já começou a encontrar no início da competição, mas é aquilo, Maurício. Acho que diante da torcida, diante da força, da experiência dos atletas, da experiência do próprio Thiago, que o ano passado vivenciou várias situações com relação a reverter placar. Eu acredito que o Corinthians ele vai ganhar ele vai reverter esse placar para continuar na competição com o nome forte que tem, né? Com certeza. E ontem nós tivemos 3 partidas também por esta mesma fase eliminatória da Copa Libertadores da América. O Deportes Tolima da Colômbia venceu o Macará do Equador por 1-0, está classificado o Tolima. Já o Deportivo Táchira da Venezuela venceu o Independiente da Colômbia por 2-0, mas o Independiente Medellín está classificado, segue na competição. E como eu já disse aqui, o Internacional de Porto Alegre, que tinha empatado fora de casa com a Universidade Católica do Chile, venceu ontem no Beira-Rio. Vamos conferir aí os gols desta partida que garantiu a classificação do Internacional. Aliás, o Inter deu uma sorte danada. Os gols aconteceram com o Bosquilha, que entrou no decorrer da partida aos 42 minutos do primeiro tempo, e com o Marcos Guilherme a 30 minutos na etapa complementar. Portanto, não foi um jogo fácil para o Internacional de Porto Alegre. Vitória por 2-0, mas o Colorado Gaúcho conseguiu fazer a chamada lição de casa, conseguiu a vitória por 2-0. Isso também serve de incentivo aí para o Corinthians, né? Um brasileiro já se garantiu. Com certeza, eu acompanhei esse jogo do Inter, um jogo de muita pegada. O Inter, desde o início da partida, colocando o seu ritmo de jogo, um jogo dificílimo, né? E no final do jogo o Inter foi premiado com um gol desse jogador, desse atacante que entrou no segundo tempo, o Marcos Guilherme, um golaço, né? E se firmou para a próxima fase aí da Libertadores. Então o Corinthians tem que pegar esses exemplos hoje e fazer a lição de casa, né, Maurício? Exatamente. Hoje nós temos outras partidas também movimentando a Libertadores. O Cerro Porteño do Paraguai encarando o Universitário, que é do Peru. O Palestino do Chile inventando o Cerro Largo do Uruguai. Quando eu falo de Palestino do Chile, me lembro da Copa Libertadores, quando o Guarani disputou a Libertadores lá em 79, e ele enfrentou essa equipe do Palestino do Chile. E o Atlético Tucumã da Argentina enfrentando o The Strongest da Bolívia, além do Sporting Cristal do Peru enfrentando o Barcelona do Uruguai. São todas partidas exatamente iguais à do Corinthians. Estamos vivendo a primeira fase, a fase eliminatória da Copa Libertadores da América. Portanto, vamos esperar aí e amanhã traremos todos os resultados e esperamos que os gols da vitória e da classificação corintiana. Para quê? Para que todos os brasileiros, todas as equipes brasileiras possam caminhar, possam avançar para a fase de grupos, que é a fase mais importante da Copa Libertadores da América. E o Brasil, que vem aí com tantas equipes qualificadas, e quando eu falei das equipes brasileiras, acabei me esquecendo do Atlético Paranaense, né, que também entra na competição como campeão da Copa do Brasil. Então é uma artilharia pesada, não é, que o Brasil põe em campo esse ano para a Copa Libertadores da América. E eu não sei não, a exemplo do que aconteceu o ano passado com o Flamengo, que também vem com o seu super time nessa temporada, embora o time tenha voltado agora a disputar o Campeonato Carioca, não está devidamente engrenado, mas a tendência é que o Brasil faça uma boa performance nessa Libertadores, hein, Alex? Sem dúvida, sem dúvida. Você pega o exemplo do
do próprio clube do Flamengo, né? Voltando agora com os seus jogadores, né? Os jogadores da equipe titular. E o Flamengo fazendo resultado mesmo no Carioca, né, Maurício? Usando a base do Campeonato Carioca para colocar em forma, né? Como você falou, o super time, o time principal, né? E eu acredito muito que neste ano o Brasil com certeza vai chegar nessa final entre os melhores clubes ali, porque realmente, como você falou, Maurício, está com uma artilharia pesada, né? Os clubes brasileiros preparados, com bons times, bons elencos, né? Bons treinadores e com esse histórico aí de vencer aí a última Libertadores, que foi o Flamengo. Exatamente. Isso acabou incentivando, né, as outras equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro, que ficaram na cola do Flamengo. 2 exemplos aqui do estado de São Paulo, no caso do Santos e no caso do Palmeiras, que se não investiram tanto em jogadores, mas mudaram seus treinadores, mudaram as suas comissões técnicas, exatamente com esse espírito, né, de ir para cima, de combater o Flamengo, o todo poderoso Flamengo, não só no Campeonato Brasileiro, mas também nas competições internacionais. Trouxeram treinadores copeiros, no caso do Santos, não com experiência de Libertadores, mas com experiência em competições europeias. No caso do Palmeiras, o Luxemburgo, que tem escola de Libertadores da América, está absolutamente acostumado com esse tipo de competição e isso pesa bastante, né, Alex? Pesa demais, como você frisou bem, né? O Palmeiras buscou se reforçar, trouxe o Luxemburgo, né? Enfim, o Luxemburgo ele tem já essa característica também, né? De disputar campeonatos internacionais, Libertadores foi um deles. Então eu acredito também que o próprio Grêmio, né, que é um time copeiro também, todo ano está chegando ali entre os melhores, né, vai vir renovado este ano. O próprio Inter também, né, que agora acabou de passar aí dessa pré-fase. Então, os clubes realmente estão se preparando, se prepararam para essa competição, se prepararam para o calendário do ano, né, dando logicamente ênfase à Libertadores, que é um campeonato que dá uma projeção maior, dá uma projeção mundial, e acho que a gente vai ter bons resultados aí, Maurício. Com toda certeza, basta você ficar ligado, porque tem muitas emoções garantidas na Copa Libertadores. Bem, o nosso Resenha da Bola vai fazendo uma pausa nesse primeiro bloco e na sequência tem muito mais para você. Vamos falar do futebol doméstico, do nosso futebol aqui de Campinas. Não saia daí porque o nosso Resenha da Bola volta já já.